Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estarei mostrando como eu faço as minhas pontas de flecha para pesca. São essas que estou mostrando exatamente aqui. Para isso estarei precisando de uma esmerilhadeira com dois discos, o disco de corte, o disco frappe, uma serra de cortar metal e também uma morsa, também pedaço de vergalhão. Esse vergalhão aqui é utilizado para amarrar vigas, é de 4 mm, se não me engano. E também estarei precisando de uma trena, mentira, eu faço geralmente as pontas com 7 a 8 centímetros de comprimento. Estarei precisando também de um alicate de pressão para fazer, no caso, esse tipo de ponta. Enfim, aqui tem uma folha dessa serrinha de cortar metal que eu estarei utilizando para fazer a fisga. É lógico que se você tiver uma chapa de metal, de aço ou de preferência mais larga, vai dar uma fisga maior, mas mesmo utilizando, no caso, uma folha de serrinha, que é um material que praticamente todo mundo tem, então isso vai facilitar muito fazer esse tipo de ponta, porque é um material que a maioria das pessoas tem. Enfim, primeiramente começa prendendo aquele pedacinho de vergalhão aqui numa morsa. Então eu vou pegar a serrinha de metal e vou rachá-lo no meio. Nessa hora que tem que ter bastante cuidado para que você não erre, de maneira que não enfraqueça muito as laterais. Eu vou cortar mas até passar um pouquinho do meio. Se tem 7 a 8 mm, eu vou dar uns 4 a 5 centímetros, né? Ele tem, no caso, 7 centímetros, eu vou cortar uns 5 centímetros, não? Rachar no meio até uns 5 centímetros, onde será encaixado, no caso, a chapa dentro. Geralmente você tem que tomar cuidado de utilizar uma chapa para encaixar dentro que seja da mesma grossura do corte da serrinha. Então por isso estou utilizando para essas pontas que estou fazendo aqui, eu estou utilizando a própria serrinha, porque ela seria a grossura certa. E aí no caso tem alguns truquezinhos que tem que utilizar aqui no caso para que ela, ao você encaixar, ela não saia. No caso, eu vou utilizar colada, poderia ser utilizado também solda, mas eu utilizo colado. E eu utilizo araldite, que é uma cola muito forte, que aguenta muito. Enfim, eu faço essas pontas há bastante tempo, nunca tive problema de soltar, porque tem agora, no caso, que já rachei aí, ó, questão dos 5 centímetros por essa pecinha de metal aqui. Então agora está o truque, no caso, para evitar que ela saia daqui de dentro depois de colada. Enfim, agora é necessário utilizar, no caso, um alicate de pressão, com prender na ponta aqui. E eu vou cortar lateralmente, assim, dos dois lados, de maneira que fique uma quina bem centralizada no meio do vergalhão. Essa quina, para que seria essa quina? Para essa quina seria um sistema de segurança para evitar, no caso, que a fisga escorregue de um lado para o outro. Assim que eu faço esse corte, não precisa ser muito profundo, somente para ficar uma quina central. Faço primeiro de um lado, depois faço do outro, de maneira que não fique reto o corte, assim, fique uma espécie de como se fosse a ponta de uma pirâmide no centro, no caso, do vergalhão. Agora, no caso, estarei pegando a serrinha. Eu já fiz dois aqui, vou mostrar certinho. Estão rachados no meio, como você visto. Eles. Então, outra coisa importante também se dizer é que esse corte, no caso central, tem que ficar o mais reto possível. Se ele der uma pequena torcidinha no corte, na hora que você colar, ela não vai, no caso, ficar na grossura certa, vai abrir um pouco, fazendo que depois fique um pouco complicado você encaixar, no caso, a serrinha dentro. Enfim, o ideal seria utilizar uma luva de segurança para evitar de acidentes. Agora vou cortar, no caso, a serrinha aqui. Para isso estou utilizando um óculos de segurança, pelo menos eu tenho. É sempre indicado, no caso, usar material de segurança para evitar acidentes. Então aqui eu corto aquela parte que tem o furo, para deixar ela reta. Agora eu vou encaixar dentro, no caso, daquele vergalhão rachado. E o truque está aqui agora. Numa das extremidades, geralmente eu faço na extremidade onde tem os dentes da serrinha. Eu faço um pequeno pique com o disco de corte, para que esse pique, no caso, vai encaixar certinho naquela quina que ficou no centro, no caso do vergalhão que eu fiz. Essa quina vai encaixar no centro, de maneira que para cima ela não sobe, então também não vai desviar dos lados, que vai ficar encaixado ali no meio. Aí vai evitar que, no caso, que a fisga saia dessa ponta. Enfim, depois de feito isso, agora você está encaixando aqui dentro, também você cuidar nessa hora aqui, para evitar, no caso, que a hora que você forçar a serra para dentro do coisa, você possa vir na mão e acabar acontecendo um acidente. Então, por isso também o indicado seria utilizar uma luva de segurança para quem não tem muita prática nesse serviço.
Como eu falei, essa serrinha aqui, eu acho que ela tem 1 centímetro, você tem um pouquinho de largura, então não vai dar uma fisga tão grande, mas já é o tamanho suficiente. Então isso que eu utilizei várias fisgas desse tipo aqui e nunca tive problema escapar peixes por isso. Então, se tiver no caso uma chapa um pouco mais larga, ou também tem essa serra de cortar ferro também que é um pouco mais larga, no caso vai conseguir fazer uma fisga um pouco maior. Agora já encaixado, no caso, eu saí cortando o excesso, rente com a ponta, mas também utilizando o óculos de segurança para evitar de voar fagulhas de metal no olho. Então, estarei cortando aqui, não pode ser visto, e depois de feito esse processo aqui, é somente utilizar a cola. No caso que eu falei, pode ser usado Super Bonder ou uma cola acrílica. Eu, no caso, utilizo a Araldite, que é uma cola que eu utilizo para colar cabos de facas e coisa do tipo. Que eu acho uma cola excelente, muito boa. Não é uma das mais baratas, mas é uma cola muito boa. Cola bem tanto madeira quanto metal, então por isso eu utilizo, no caso, a Araldite. Assim como para fixar a fisga na ponta, também para fixar a ponta depois de pronta na haste da flecha. Então eu utilizo a Araldite, que é um material excelente, dá uma boa resistência e gruda muito bem. Então agora eu retiro aquela peça de metal, passo a cola na parte que vou, no caso, ficar dentro da rachadura do vergalhão. E no caso depois somente colocar, encaixar e prender na morsa para colar prensado. Ou no caso você não tem a morsa, você pode também utilizar um alicate de pressão para fazer o trabalho aqui. Você deixa prensado no alicate de pressão. Essa aradite que eu uso aqui é 10 minutos, mas eu indicar deixar no mínimo uns 20 minutos para que ela seque totalmente, ganhe resistência máxima para depois você continuar fazendo essa ponta. Mas esse processo aqui não é complicado, na verdade, e é um processo que vai facilitar bastante. Antigamente eu fazia as pontas forjadas, que era bem mais trabalhoso de fazer, enquanto eu fazia uma ponta forjada, eu faço umas 2 ou 3 desse tipo aqui. Mesmo sendo apenas colada, é uma ponta que ganha muita resistência, por causa daquele esquema que eu falei de ter aquele piquezinho no meio. Vai encaixar certinho ali, vai evitar que ela escorregue para os lados. E a Araldite também sendo a cola excelente, vai fazer com firme muito bem, não tive nunca. Mesmo ter acertado às vezes em pedaço de pau, forçando, nunca aconteceu de sair uma fisga dessa, por causa desse esquema. Uma parte dela vai ficar presa no caso dentro da haste, e outra parte vai ficar presa naquela quina. Então vai fazer com que ela não saia. Aqui eu marquei com a caneta onde eu vou cortar. Agora utilizando mais o disco de corte, eu vou tirar o excesso, para que comece a realmente tomar a forma de uma fisga. Lembrando que essa fisga não pode ficar muito larga, porque senão pode acontecer de desviar. Se ela ficar muito larga, a hora que a ponta entrar na água vai desviar, faz eu perder muita precisão. Uma coisa importante se dizer, essa fisga deve ser feita de um material bastante resistente, porque quando você atira no peixe, pode acontecer, se for um material fraco, de essa fisga entortar e escapar o peixe. Então é importante usar um material que seja resistente, uma peça de aço seria indicado, para que a fisga fique bastante resistente, não aconteça no caso dela entortar e escapar o peixe. Coisa já me aconteceu. Uma vez eu perdi uma carpa muito grande, porque no começo eu usava um material que não era tão boa qualidade. Quando eu atirei no osso da cabeça da carpa, aconteceu que a fisga entortou e depois de um tempo de briga, acabou escapando a carpa. Então isso é um grande problema. Depois desse ocorrido, eu acabei aprendendo que tinha que se utilizar, no caso, um material de boa resistência, um material forte, para evitar, no caso, de entortar a fisga. Enfim, feito o primeiro processo, agora está cortando a parte de trás. Esse processo aqui é um pouco complicado. Você tem que cuidado para não estragar, no caso, a fisga. De maneira que você prender também o vergalhãozinho bem na pontinha da alicate, para que você for cortar a fisga não acabar cortando a ponta do alicate. E também se você tiver no caso, um sargento para prender numa mesa, de maneira que fique mais fixo, é melhor para evitar, no caso de algum acidente, porque você cortar com o disco de corte segurando somente no ar, que no meu caso segurando na mão, que é um pouco arriscado, pode dar no caso de encostar no metal, dar um coice e acabar voando pedaço do metal longe, ou pode até no caso quebrar o disco. Mas como a gente já tem uma boa experiência, tem uma firmeza boa na mão, as chances no caso de fazer isso é bem menor. Mas para quem está começando é sempre indicado, no caso, prender uma superfície que seja firme, para evitar no caso qualquer tipo de acidente. Enfim, agora que eu já fiz isso, já cortei aqui, então o que me resta agora no caso é cortar a rente, no caso com o vergalhão. Como você viu, já cortei ali, agora vou cortar a rente com o vergalhão. Eu estava prendendo aqui de maneira que não cortasse o bico da alicate de pressão.
Alicate de pressão é uma coisa muito útil nessa questão aqui, porque você vai prender o metal de maneira que evite de ficar o disco próximo demais na mão. Então vai ser uma grande segurança no caso de utilizar alicate de pressão. Por isso que você consegue segurar o objeto ali sem correr muitos riscos. Aqui no caso agora é a hora de afinar a física, deixar ela não muito grossa para não desviar na água, não deixar muito fina, não ficar muito frágil. E aqui está praticamente pronta a física no caso. Agora é somente eu pegar o disco frap, dar uma desbastada no caso, para finalizar a ponta. Essa ponta ela não pode ficar, como eu falei, nem muito grossa, nem muito fina. Então somente agora as finalizações ali da fisga e depois, no caso, fazer a ponta. Essa ponta dela é preciso que seja bastante fina, de maneira que ela fique praticamente com uma agulha, para que ela penetre bem o peixe, tendo visto que a maior parte dos peixes, no caso, tem a escama dura. Se você fazer uma ponta muito rombuda, que não seja bem afiada, vai acontecer no caso que essa ponta pode desviar na escama ou então não penetrar o suficiente para, no caso, atravessar o peixe. Geralmente, pescando como eu que uso uma besta de 150 libras, se o peixe não tiver encostado no chão, a flecha atravessa totalmente o peixe. Mas se o peixe no caso, encostado no chão, pode acontecer não atravessar totalmente. E agora, no caso, como falei, eu vou finalizar a ponta aqui, tirar os rebarbos. Quando você corta, fica bastante rebarbos. Deixar o mais liso possível. Quanto mais lisa essa ponta ficar, no caso, melhor vai ser a penetração na água e também no peixe. Outra coisa importante, por assim dizer, este aqui é um dos tipos mais eficientes de pontas que eu fiz até agora. Porque a ponta roliça, no caso, ela não desvia na água. Diferentemente se você fazer uma ponta chata. Se você tirar uma ponta chata, ela vai desviar na água. Então isso é bastante importante se explicar aqui. Porque se você faz uma ponta chata e ela desvia na água, vai perder precisão. Se o peixe tiver uma certa profundidade, no caso, vai ser difícil você acabar acertando os peixes. Então é importante você fazer uma ponta roliça, uma ponta que não tenha o mínimo, é lógico, um pouquinho ela acaba desviando, mas tenha o mínimo de diferença possível, né, para entrar na água. Como pode ser visto aqui, ela está praticamente finalizada, está bastante fina. E ser uma ponta também não pode estar muito fina para que ela tenha resistência, caso pegue aí no osso da cabeça de um peixe. Se ela ficar fina demais, pode acabar entortando. Então, eu deixo a ponta que fique bastante penetrante, mas não fina demais. E praticamente está concluída aqui, no caso, a minha ponta. Agora é somente tirar os rebarbos, deixar o máximo possível aqui para ela ficar mais lisa possível, no caso, para eu poder encaixar no haste e, no caso, estar finalizado uma flecha de pesca. Enfim, como você vê, aqui está pronta. Agora somente encaixar, no caso, no haste e estará pronta para mais uma flecha para pesca. É uma madeira bem simples, bem rápida até de fazer, no caso, uma ponta. Diferente das pontas forjadas, que são bastante trabalhosas, tendo visto que são pontas de pesca, é bem comum você acabar perdendo elas, porque se você atira num peixe e acaba acertando um tronco embaixo, um pedaço de pau, uma raiz, você não vai conseguir arrancar essa ponta de lá. Ao puxar vai sair somente a haste. Então são pontos que você perde bastante, sem dizer também que me aconteceu algumas vezes de quebrar a flecha nas costas do peixe e o peixe ir embora. Coisas também estou fazendo um novo esquema agora para poder evitar isso. De maneira que eu amarro uma linha na ponta da flecha ali perto do dock. De maneira que mesmo que a flecha quebre não vai escapar o peixe. Mas como pode ser visto aqui, está feita a ponta. Ela ficou um pouco mais estreita que as outras, mas é uma ponta excelente que não vai ter problema nenhum. Mesmo sendo um pouco mais estreita, vai servir muito bem, no caso, para pesca. Mas enfim, esse vídeo já chegou no final, espero que tenha gostado mais esse, espero que tenha sido útil. Espero que essas dicas que eu dei facilitem para quem está começando nessa prática. É isso aí, até a próxima, valeu!